Fala pessoal, especulando a bolsa na área, vamos para mais um vídeo do nosso canal, quarta-feira, dia 8/9 de 2021. Vamos falar mais um pouquinho sobre Bitcoin, o movimento que ele está fazendo, a influência dele em relação às outras moedas. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, tá? E vamos dar uma passada geral aí no mercado de criptomoedas através do CoinMarketCap, que é o site que eu uso para buscar criptos, tá? É, em primeiro lugar, o Bitcoin na madrugada, ontem na virada do dia, né, do mercado, que é às 9 da noite, é, entre 9 e meia-noite ele começou a colocar o martelo aqui, mas despencou, chegou a buscar 44 mil pontos. Aqueles alvos que eu tinha falado ontem no vídeo sobre Bitcoin, para quem não viu, assistam, tá? Onde eu entro em detalhes sobre esse movimento de queda aqui, motivos e enfim. Depois vocês olham lá, tá? Se inscrevam também no canal, curtem, compartilhem. Toquem a sineta para serem notificados de novos vídeos, tá bem? Então, esse movimento aqui eu já esperava, eu coloquei essas linhas amarelas aqui como alerta de possíveis fundos que ela poderia tentar bater antes de voltar a subir, e essa linha amarela de cima aqui como um ponto de entrada, ou seja, um ponto que se ela romper isso aqui com consistência e confirmar, é um ponto para a gente começar a pensar em novas entradas no mercado como um todo. Por quê? Porque o Bitcoin, ele gera uma influência, ele tem uma dominância sobre as outras criptos, tá? Então, esse movimento que está acontecendo aqui, tanto o de alta quanto essa realizada, aconteceu em todas as altcoins também, beleza? Que são as cripto menores, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e perceber o momento certo de entrar. Nem sempre o mar tá para peixe. Então, assim, eu tenho uma forma de operar que eu gosto de operar. Eu sou capaz de ficar o dia inteiro olhando para o mercado e não fazer entrada nenhuma. Tem gente que tem a necessidade de estar o tempo inteiro entrando, fazendo operações, aí começa a operar mais curto e às vezes não tem experiência para isso, tá? Existem duas formas de operar. Existe o cara que gosta de operar, ele pega 10% numa operação, 30% na outra, 40% na outra, 10% na outra, 5%, e assim ele vai construindo o lucro dele. Mas para isso existe um gerenciamento de risco que ele faz em cada operação, ele sabe a quantidade de operações que ele pode fazer, quanto que ele pode arriscar em cada operação. A gente também. Só que eu gosto de operar de uma forma diferente. Para mim, precisa ter um cenário a meu favor, tá? Então existe um setup, existem vários critérios que eu preciso obedecer para poder dar ok numa entrada. Então, por exemplo, quais são esses critérios, né, no setup? E com isso aqui eu consigo medir uma assertividade dentro desse cenário. Então, se a gente fosse comparar com um atirador, ao invés de a gente estar com uma metralhadora atirando para tudo que é lado, a gente está igual um sniper. A gente é capaz de ficar um dia inteiro esperando o momento certo de encontrar um alvo, tá? E a gente precisa ter as condições propícias para poder fazer esse tiro, tá? No caso do sniper é o vento, sei lá, o clima, a distância, a mira dele, como é que ele vai ajustar, enfim. A gente é aqui, ó, médias móveis por baixo, tractais de compra, mandando comprar, né? Isso aqui, ó, nossos tractais de compra. Então aqui, ó, a gente já tem um tractal de compra aqui perto, ó. Então, ó, olha como é que tá subindo. Agora deixa eu aproximar, ó. Não é coincidência. Olha como é que meu tractal de compra veio para essa região. Ontem não estava aqui não, ó, ele já veio para essa região. Tá? Porque eu entendo como funciona o meu indicador. Isso aqui vai me obrigar a entrar? Não, pode ser que um indicador desse aqui não esteja me mandando comprar, mas eu compre por eu entender que dá para fazer o tiro, tá? Aí é a experiência de mercado. Mas se você não tem essa experiência, cria esse setup e obedece ele, tá? Você pode fazer setups para operar mais rápido, você pode fazer um setup para ser um sniper e pegar só os grandes movimentos. Então o que acontece? Como eu também demoro mais para operar, eu demoro mais para dar ok numa entrada, o meu alvo também é mais longo. E com isso eu consigo mais lucro, tá? Então, é assim que funciona. Eu vou explicar como funciona o meu gerenciamento de risco. Eu tenho 5 tiros para dar em um mês, tá? Eu vou explicar como é que isso acontece. A gente estava posicionado em 2 criptos e a gente tomou, tá? Porque eu estava entendendo que era um movimento importante, mas eu também tenho uns critérios que eu obedeço, que eu não faço mais do que 2 entradas de uma vez só. Justamente por isso, por poder ter a chance de acontecer um problema desse aí, tá? Mas vamos lá, vamos para análise técnica e daqui a pouco eu vou falar sobre gerenciamento mais a fundo. A gente está aqui no gráfico de 15 minutos, de uma hora, vamos passar para o gráfico de 15 minutos. Então aqui, ó, percebam que a gente tem aqui, ó, os compradores vindo buscar o preço, tá?
A gente veio numa tendência de baixa, tomamos essa porrada, a gente estava numa tendência de alta aqui em cima. Estava nessa tendência de alta aqui em cima, o preço despenca, entra por baixo das médias. Essas médias móveis mais longas, quando eu falo em médias móveis mais longas, por exemplo, essa média cinza aqui é de 610. O que é isso? O que significa isso? Significa que essa linha tira a média exponencial dos últimos 610, das últimas 610 velas. Essa aqui, 1.220, essa aqui, 2.240, tá? Então a gente perdeu uma média muito longa. E quanto mais longas são essas médias, mais fortes são esses suportes. Com essa notícia que a gente teve lá de El Salvador, quem quiser saber mais sobre isso, entra lá no meu vídeo, o vídeo anterior a esse no canal. A gente perde com força todos esses patamares aqui de suporte, tá? E a partir daí a gente vai começar a brigar dentro de um movimento gradual para voltar a subir. A gente tem o preço vindo buscar, os compradores vindo buscar o preço, tá? E eu enxergo sim que aqui seja um momento importante para a gente poder se apoiar nos compradores nessa média anterior, tá? E romper essa média aqui de trás. Para a partir daí a gente começar a brigar com essa média e depois brigar com essa média que também é uma média longa, que é a média vermelha de 1.200. Primeiro a gente vai romper 2.400, depois 1.200, beleza? Para a partir daí começar a soltar o preço. Eu vejo o Bitcoin fazendo esse movimento, mas como eu venho dizendo, eu prefiro entrar aqui, ó, depois de romper essa média mais longa. Por quê? Porque aí eu já vou ter médias longas por baixo do preço, apesar de ter uma aqui para romper, tá? Eu vou ter mais força compradora, eu vou ter os tractais por baixo, eu vou ter aquele meu cenário que eu falei para vocês. Então, diante disso, o que eu acho que deve acontecer? Eu acho que a gente deve colocar uma barra, do jeito que essa seta está mostrando, colocar uma barra nos próximos, ou hoje ou amanhã, colocar uma barra verde aqui, ó, do lado dessa barra aqui, vermelha. Então, dentro desse processo, a gente vai botar essa barra vermelha, atingir 50% do movimento, que justamente é essa região aqui de resistência que se criou também, tá? Então a gente vai buscar aqui, ó, esse movimento, beleza? E depois, com outra vela, a gente deve tentar subir. Eu prefiro entrar aqui, ó, nesse momento, a partir do rompimento de 47.800 ou dessa região. Isso aqui é uma região, ó, tá? Para poder o quê? Pegar o preço se apoiando nesse tractal de compra, que deve fazer com que a gente busque esse topo anterior. Então aqui eu vejo uma entrada, nesse momento eu não vejo nada para fazer. E esse movimento vai se refletir em todas as outras altcoins, tá? Porque, como eu disse, o Bitcoin é como se fosse o Sol, como eu sempre digo, e essas outras moedas são os astros. Então aqui o Bitcoin, ó, o astro-rei, a gente tem as moedas maiores, os planetas, ó, Ethereum, a ADA, tá? São moedas que têm mais valor, ó, $410, ó, a BNB, tá? E tem as moedas com menos valor, que são os astros, Dogecoin, que são os meteoritos, os meteoros, tá? Os satélites, né, dos planetas. Então, a gente tem essa configuração no mercado de criptomoedas, tá? Bitcoin Cash, ó, que tem mais valor. Mas essas moedas as altcoins, elas sofrem uma dominância em relação ao Bitcoin. Percebem? Então, ó, o Bitcoin despencou. Olha como tá tudo meio vermelho, ó. Tudo tá despencando também, junto com ele. Tem umas exceções, ó, algo ó, que deu uma porrada para cima de 23, porque as pessoas têm que jogar o dinheiro para algum lugar, mas isso aqui é muito difícil de adivinhar antes desse movimento acontecer de queda, né? Como é que dentre todas essas aqui a gente vai tentar acertar justamente a que vai subir? Então, diante desse momento em relação à compra, eu prefiro ficar de fora e observar, tá? Eu tava nessa moeda aqui, ó, fui estopado na Monero, entendeu? Então, a gente pode perceber, ó, vamos botar aqui em alguma delas, ó. Vamos botar na Monero, aqui eu estopei. Como é? XMR. XMR USDT, ó, Monero. Olha lá, ó. Mesmo movimento, vamos para outra. BCH. Mesmo movimento. É porque esse aqui eu não botei na Binance. Espera aí, eu botei na corretora errada. BCH, ó. Mesmo movimento. Quer ir para mais uma? Vamos ver a outra aqui, ó. Pegar uma aqui, ó, de... The Graph. GRT. GRT USDT. Ó, mesmo movimento. Então, a partir do momento que o Bitcoin
começar a fazer esse movimento, a gente vai ter um reflexo em todas as outras e a gente vai ter muitas oportunidades aparecendo. Então vamos ficar ligado. Agora não é o momento, mas o momento certo vai chegar. E vamos para encerrar o vídeo rapidamente, falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. Eu vinha falando aqui, ó. A gente tem, eu opero da seguinte forma, tá? Eu tenho aqui, ó, uma banca ideal de $500, tá? É uma banca estimada, ideal não, uma banca estimada de $500. Mas eu não preciso ter para operar esses $500 na minha corretora. Eu posso trabalhar com $50 por mês. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo, na minha série de vídeos que eu vou lançar aí ou nessa semana ou na próxima, tá? Sobre operando o mercado futuros de criptomoedas. E eu vou explicar desde como você faz para jogar o teu dinheiro lá para o mercado futuro, até como você monta uma estratégia, configura um setup, tá? Eu vou falar sobre operações simples, operações estruturadas, que podem dar até 450% de ganho numa operação, que é justamente essa forma de operar do sniper, tá? Da gente poder fazer entradas pontuais e quando acertar, paular, tá? Arriscando só o que a gente coloca. Então, assim, rapidamente, só para explicar aqui de forma breve para vocês, a gente tem aqui uma banca ideal de $500, mas a gente só arrisca $50 por mês. Os meus $50 por mês estão divididos em 5 tiros. Se você quiser dividir eu posso mudar isso aqui, tá? Eu posso dividir. É que eu comecei com 5 tiros, eu gosto de manter isso aqui. Então eu vou manter 5 tiros. Mas se você não estiver confortável, você pode fazer 10 tiros de $5 também, não tem problema, tá? Isso aí vai de cada um. Então, menos que isso eu acho ruim, porque são tiros longos, operações de 3, 4, 5 dias, 6 dias, tá? É por isso que eu faço 5. Eu abri 2 operações de cara, porque eu entendi que o mercado estava bom e não esperava que fosse acontecer essa queda, mas eu estou dentro do meu gerenciamento. Percebem que aqui, ó, a partir do momento que eu tenho aqui, ó, eu errei essas 2 primeiras entradas, ó, uma de $9,42, outra de 8,45. Eu faço 5 de 10, mas quando eu coloco o stop lá, geralmente meu stop fica acima do valor que a corretora vai me executar. Então a minha perda é menor do que isso. Sempre sobra um resíduo no final, tá? Mas o ideal não é sobrar resíduo no final. O ideal é a gente acertar as operações e sair no lucro. Então aqui eu tô com 2 derrotas já, ó. Tô com 2 losses, tá? Então, ó, uma de 9,42, uma de 8,45, em 2 moedas. MKR, XMR e MKR, no dia 5 e no dia 6. Beleza? Aqui tem o preço, o lote, preço de entrada, alvo e stop. Alvo aqui é o take profit, que a gente coloca lá no mercado de futuros, no home broker da Binance. Tá? Aqui tem a data de saída que tem que colocar, eu não coloquei, eu vou pôr, tá bem? Então, o que acontece? Eu errei esses 2 tiros, beleza? Mas digamos que eu acerte o próximo. Dentro dessa estratégia, o que acontece? A gente busca sempre uma alavancagem de 10 vezes 10. Quando vem contra o nosso stop de 10%, a gente perde tudo que a gente colocou. E isso é uma vantagem, que eu consigo dividir aqui. Ó. Eu estou arriscando. O meu stop é arriscar esses 10. No caso aqui, eu arrisquei 9,42 e 8,45. Se eu acertar essa operação, por exemplo, digamos que eu faço uma entrada de 9,50 agora e acertar, olha para onde vai meu acumulado, meu saldo. Percebem? Se eu acertar a outra, olha para onde vai. Então, na minha gestão de capital, agora eu estou com uma perda de 43%. Não, tá errado isso aqui. Eu já tinha colocado. Ó. Eu estou com uma perda aqui de... Fiz besteira. Ai, caramba, peraí. Eu estou com uma perda aqui de 36% por enquanto. Mas se eu acerto e faço os 38%, igual estava aqui, eu já vou para 43% no mês. Olha como eu estou tranquilo. Então, o que é importante a gente fazer nessas situações? Primeiro, medir a tua assertividade. Então, aqui, ó, digamos que eu perca essa. Digamos que eu tenha perdido essa, eu fico no 0 a 0, ó, de 3. Tá vendo? Então, se eu preciso de uma assertividade
de 25% para ficar no 0 a 0, bota aí de 50% para ficar num lucro de 43%, eu tenho que medir a minha assertividade aqui no meu setup, na forma que eu opero, nas minhas condições do sniper para poder dar o tiro. Beleza? E isso eu vou ensinar no nosso mini curso. Né? Eu não gosto de chamar de curso, na nossa série. Né? Eu não sou professor, eu estou aqui aprendendo também. Então, na nossa série sobre mercado futuro de criptomoedas. Falou? Muito obrigado pela atenção de todos. Especulando cripto. Especular não é feio. Um abraço.